que vocês estão já cansados de tudo isso, que está exaurido. O que foi que eu busquei trazer? Busquei trazer coisas, um bate-papo, tá? Para que vocês possam relembrar alguns assuntos que vocês já deram e que fosse leve. Eu peço que vocês participem de uma certa forma ou de outra, tirem dúvida. O que, que eu busquei? Trazer mais coisas clínicas, tá? Como a gente está bem distante, eu falei, olha, como é que vai ser no dia a dia se eu tivesse com esse paciente, se eu tivesse com esse adolescente? Como eu iria fazer? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo também? Se eu tivesse com esse paciente na minha cadeira, qual seria o meu planejamento? Então, como seria feito? Então, o que eu busquei trazer para vocês hoje foi tentar trazer mais vivência clínica e, e que possa ser leve, tá? Então, vocês fiquem à vontade, podem conversar, podem tirar dúvida, tá? Então, antes de qualquer coisa, hoje nós vamos falar de restaurações diretas em dentes anteriores. Então, chegou um paciente lá, um adolescente, com uma fratura em um dente. Então, quais são as possibilidades? O que, que eu posso fazer para esse paciente? O que, que eu penso para mim, tá? O que eu posso dar de melhor nas condições que eu tenho para esse paciente? Então, o que, que eu resolvi? Trazer vários, o que poderia ser na minha vivência clínica para esse paciente, tá? E fazer uma mera revisão sobre resina, algumas coisas assim, tá? Então, todo mundo está me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim, Bra. Pronto. Sim, Se tiver alguma instabilidade, podem falar comigo, podem desmutar o microfone. Espero que seja um bate-papo, que seja uma manhã muito proveitosa e leve, tá? Eu sei que vocês estão com várias demandas de TCC. Eu desejo desde já boa sorte no TCC de vocês. Eu tenho certeza que quem mais sabe o assunto são vocês, porque vocês estudaram, vocês pesquisaram perante a isso. Então, voltando, o que que vai trazer na nossa manhã hoje, tá? Quando eu falo de uma emergência na parte da dentística, o que que eu posso pensar? Esse paciente, ele teve dor, tá? Se essa dor veio, ela veio proveniente de quê? Ou foi de um trauma oclusal, ou pode ser o quê? Uma exposição dentinária. O que mais que eu posso acontecer? Então, o paciente chegou lá na clínica da gente e esse paciente, exemplo, está com uma dor. Então, essa dor ela pode ser de trauma, de exposição dentinária ou de cárie, tá? Só uma revisão para que a gente possa lembrar para iniciar esse assunto. Acho que na semana passada vocês tiveram aula de complexo dentino pulpar? Foi isso? Semana passada vocês tiveram aula de quê? Oi? Bom dia, licença. Gabriela Ribas, Flaiane e Brenda Ramos está pedindo Ah, para tá. eu sei. Pronto, peraí. Deixa eu adicionar. Semana passada vocês tiveram aula de quê? Foi, Pra, com Joana, sobre o que a senhora falou. Foi de. Foi Joana ou foi. Foi Joana Pro e ela deu Foi? retratamento. Ah, foi retratamento, ótimo. Então, na retrasada, foi de. Peraí, que eu tô adicionando elas, viu, gente? Foi de complexo dentino pulpar, não foi com. Com Renato. Renato? Pronto, Isso. tá. Só para que a gente possa lembrar. Peraí, que eu vou adicionar esses daqui. E saiu aqui. Um minutinho, gente. Cadê?
Brenda, Bruna, Gabriela. Pronto. Bem-vinda, meninas. Então, quando um paciente vai chegar lá na clínica da gente, um adolescente, ele vai ter uma dor, né? Provavelmente, ou vai ser por exposição dentinária, ou por um trauma, ou por uma cárie. Se for por algum trauma oclusal, nós podemos fazer o quê? O ajuste oclusal. Beleza. Se for por exposição dentinária, eu preciso observar o quê? Eu posso usar dessensibilizante, eu posso fazer uma restauração, tá? E aí, se for uma exposição dentinária, eu posso só restaurar, dependendo de qual é a lesão de cárie ou da minha exposição dentinária. Se eu tiver uma nessa, eu vou observar. Dá para fazer uma restauração, dá para fazer um tratamento específico, dependendo da lesão de cárie, eu vou optar para fazer um bom planejamento para isso. Se eu for fazer um tratamento antes, eu vou fazer o quê? A restauração ou tratamento odontico e restaurar, dependendo do núcleo de preenchimento, e depois encaminhar esse paciente para fazer uma reabilitação oral, certo? É só relembrando as coisas que vocês já fizeram. Aí, se eu for fazer o tratamento endodôntico, eu posso fazer uma restauração e orientado, dependendo da lesão de cárie ou da extensão, eu vou falar com o paciente o quê? Ó, o senhor precisa fazer uma reabilitação oral, uma prótese, uma coroa, beleza. Se não tiver jeito, exodontia e sempre orientar o paciente para fazer uma reabilitação oral. Todo mundo ok? É o cenário que nós temos para a nossa tomada de decisão do diagnóstico e terapêutico. Tá? Todo mundo me ouvindo aí? Sim, Pro. Ótimo. Então, eu tenho o diagnóstico desse paciente, eu vou fazer o exame clínico, anamnese, exame físico, vocês sabem disso, e eu vou pedir os exames complementares. Na anamnese, eu vou fazer identificação, a queixa principal, história clínica. No exame físico, eu vou observar o quê? Os meus aspectos gerais, o meu extraoral e intraoral. Beleza? Relembrando, eu cheguei com esse paciente está agora comigo na cadeira, tá? Eu fiz todo esse processo. Eu fiz o diagnóstico, o exame clínico, anamnese, exame físico e exames complementares. Tá bom. Aí eu vou observar qual tipo de lesão que eu tenho. Se a lesão é vestibular, se a lesão é lingual, eu vou observar o quê? Se é cavitada ou não cavitada. Se não tiver cavitada, eu posso fazer o quê? Fluoroterapia. Beleza. Se tiver cavitada, eu vou fazer uma restauração. Todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Sim, Pro. Sim, Pro. Ingrid? Aí, eu vou observar qual é o tipo de lesão que eu tenho. Se é uma mancha branca ativa ou se é mancha branca hipoplásica. Aí eu vou ver qual é a localização, aonde está localizado, e eu vou ver os meus aspectos clínicos. Outra coisa que eu devo observar é o quê? Se eu tenho uma lesão de mancha branca, se ela está ativa ou inativa. Nesse caso aqui, vocês conseguem perceber que tem placa bacteriana aqui, né? Tem o início de uma inflamação gengival, consegue ver comigo nesse adolescente? E aí eu tenho uma mancha branca rugosa e mancha branca lisa. Ok? Para que a gente não esqueça, eu vou pensar o quê? Eu tenho uma cárie e eu vou observar o quê? Qual é o meu diagnóstico? E qual é a decisão terapêutica que eu vou adotar? Se eu tenho uma lesão cavitada aguda, ó, é esse caso, chegou esse adolescente lá para mim, eu vou fazer uma restauração.
Antes disso, eu preciso fazer o quê, gente? Antes da gente pensar na restauração, nós precisamos motivar esse paciente, né? Eu não tenho como botar uma restauração de resina, onde tem placa bacteriana, onde tem sujeira, e esse paciente não teve uma orientação de higiene bucal, não mudou hábito, o que, que vai acontecer? Vai ter recidiva, não é isso? Então, sempre a primeira opção é fazer a adequação do meio e orientar esse paciente, tá? Se eu tiver uma lesão ativa crônica, é a restauração. Lembrando que a importância de fazer uma adequação do meio bucal e orientar esse paciente, porque essa responsabilidade é nossa de orientar esse paciente para que ele melhore hábito, né? Como é que nós vamos colocar uma resina num caso desse, se esse paciente não melhorou hábito? Tá. Outra coisa, o que, que nós temos também? Nós temos perda de estrutura dentária não bacteriana, que vai ser o quê? Erosão, abrasão e a bifração. Vocês lembram disso? Então, nós temos erosão, que ela fica localizada onde? Na lingual ou na vestibular. A abrasão é bem localizada na vestibular e a bifração também. Todo mundo aí comigo? Isso Sim, aqui Pro. é de caráter para que a gente lembre, tá? O que que nós temos de perda de estrutura dental? Essas são as não bacterianas. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, Pro. Não. Então, tá. Vamos para a nossa restauração. Na restauração do dente anterior, eu preciso observar o quê? Se tem alteração de forma, se tem alteração de posição e se tem alteração de cor. Quando tem alteração de forma, nós observamos o quê? Que a morfologia do dente teve uma alteração, né? Isso mexe com o quê? Com a estética do sorriso. O que que podemos ter nessa alteração de forma? Então, radiograficamente, essa radiografia desse dente, nós podemos ter o quê? Dentes supranumerários, macrodontia, e aqui nós temos uma fusão de geminação, dente geminado. Então, se esse adolescente chegou lá para vocês com esse dente assim e falar, as pessoas riem do meu dente, porque o meu dente é estranho, doutor. Na anamnese, quando o paciente chegar, ele vai se queixar. Um paciente que chegar nesse estado, o que, que vocês iriam falar? É uma alteração de forma, beleza. Mas, o que mais? Diga aí, chegou lá na cadeira de Carla um paciente com esse estado e dizendo o quê? A queixa dele é que os alunos, que os coleguinhas de sala ficam rindo do dente dele, que o dente dele ele é inchado e ele tem um aspecto estranho. Como é que vocês vão conduzir se esse paciente chegar na cadeira de vocês? O que é que vocês vão falar? Vocês vão chegar e falar, é mesmo, seu dente é estranho, e aí vai rir desse paciente? Hein? O que, que vocês vão fazer nesse caso? Então, vamos fazer a anamnese, né? Vamos radiografar e vamos dar o diagnóstico, não é isso? O que, que vocês fariam se vocês chegassem no consultório lá, na clínica, um paciente com esse aspecto? Hein? O que, que vocês iriam fazer? Oi?
Nada? Ninguém aí comigo? Cadê, Carla? Cadê? Cadê, Ingrid? Chegando na cadeira, esse paciente, o que é que vocês vão fazer? Vou ficar calados? Hein? Nós vamos orientar esse paciente. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Ou eu tô falando sozinha? Sim, tô ouvindo, professora. Tá. E aí, chegando lá, o que é que vocês vão fazer com esse paciente? Vão orientar o que é a patologia dele, né? Olha, você tem um dente que é uma alteração de forma. Então, vamos solicitar uma radiografia para ver como é que está esse dente, para que a gente possa fazer o melhor nas condições que a gente tem, não é isso? O que mais que nós temos na alteração? Nós podemos ter hipoplasia congênita de esmalte. Beleza, essas são as alterações de forma que nós temos. Outra alteração, nós podemos ter o quê? A melogênese imperfeita. Olha aqui o aspecto da melogênese imperfeita nos dentes inferiores. E eu posso ter também uma microdontia. E fala assim, ó, doutora Ingrid, eu acho que esse meu dente me incomoda muito, que ele é muito pequeno. E aí, nós podemos ter aqui o quê? O lateral conoide. Beleza, nós estamos vendo as alterações de forma. E aí, a posição do dente. Nós temos um diastema. Alterações de cor. Pode ter manchamento extrínseco e manchamento intrínseco. Então, chegou um adolescente lá para a gente com manchamento. Eu acho que meu dente é bem escuro e meus colegas, eles riem de mim. Muito adolescente, ele chega com essas queixas, sabe? De autoestima, de insatisfação com o sorriso perante que na sociedade temos um padrão. Tá. Aí eu falei para vocês de diastema, né? Tem algumas pessoas que acham o diastema feio. Eu acho que esse dente separado me incomoda, doutora. Mas tem algumas pessoas que acham que isso é um charme. Porque minha família tem, eu acho que é bonito, eu não quero fechar esse diastema. Então, nós precisamos ter bastante cautela para a tomada de decisão e não ser invasivo perante a isso, tá? Aí eu tenho um manchamento intrínseco, que pode ser tetraciclina ou flúor, proveniente do flúor. O que mais? Na alteração de cor, olha aqui, ó. Eu posso ter alguma alteração, esse paciente ele sofreu um trauma e pode acontecer o quê? Uma hemorragia pulpar. E aí esse dente ficou com essa cor aqui, fez o canal e isso me incomoda muito, porque os meus outros dentes são claros e esse é mais escuro. O que mais que pode acontecer nos dentes anteriores para a gente, tá? De queixa dos pacientes. Alterações de forma e de posição. Alteração de forma, nós vamos observar o quê? Podemos fazer uma restauração direta ou indireta. E na minha alteração de posição, pode ser com restaurações adesivas ou partir para a ortodontia. Na alteração de cor, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um clareamento externo, clareamento interno. Eu posso fazer o quê? Restaurações diretas e indiretas, ou microabrasão, dependendo do meu diagnóstico que eu fechar, tá? Todo mundo comigo aí? Sim, Pro.
Aí, quando eu falo de estética, quando eu falo em dentes anteriores, o que é que eu vou pensar? Quando eu falo em estética, vocês pensam em quê? Ah, eu acho que o sorriso de fulaninho é bonito. Aí eu falo, para mim, não é. Eu acho que o sorriso de Carla é bonito. A estética é muito subjetivo, né? É o quê? Uma arte da percepção. Isso mexe muito com a autoestima, tá? Então, nós, como cirurgiões dentistas, né? Vocês já são quase meus colegas, apresentando TCC aí, falta muito pouco. Daqui a pouco eu vou chamar vocês de colegas, né? Para a gente discutir casos. Nós, como cirurgiões dentistas, chegou um paciente na clínica de adolescente, nós vamos ter o que é de suma obrigação nossa, é o quê? Entender qual é a nossa técnica que nós vamos usar e qual material nós vamos usar. Saber o quê? Qual é a expectativa do paciente? E outra coisa que é de suma importância para que a gente possa fechar o diagnóstico é perceber que nós temos alguns limites, tá? Ah, porque eu quero meu dente. Eu peguei um paciente, um adolescente, falou: ah, eu quero meu dente grande igual o de fulaninho, um artista aí da Globo. Nós temos algumas limitações. Nós trabalhamos com o meio, que nós temos uma oclusão. Então, nós temos várias e várias limitações. Então, por isso que é de suma importância nós observarmos qual é a expectativa do meu paciente. Como assim, professora? Eu, professora Elisaura, sempre pergunto o que você espera do tratamento? Ah, eu quero meu dente branco igual uma parede. É um exemplo. Então, nesse momento, eu tenho algumas limitações de cor. Aí a gente, por exemplo, se eu for pensar em fazer um clareamento, eu vou pegar a escala de cor e vou mostrar ele, ó, seu dente é um A3,5, o que ele pode chegar agora, segundo a escala, pego a escala, chegar no B1. É um exemplo. Entendeu? Que nós temos algumas limitações. Então, vamos ter bastante cautela e observar a expectativa do paciente, principalmente nessa clínica de adolescente. Então, o que nós temos? Nós temos as restaurações diretas para dentes anteriores, proveniente de quê? De cárie, trauma, diastema, dentes conoides, é o que nós podemos ter nos dentes anteriores, tá? Recapitulando, como nós vamos fazer o planejamento desse paciente? Nós temos o diagnóstico, que eu fiz aquela revisão lá na frente. Eu fechei o diagnóstico do paciente. Eu vou fazer o quê? Vou fazer a avaliação periodontal e vou ver se o paciente vai precisar fazer tratamento endodôntico. Estão me ouvindo? Sim. Estou, professora. Eu vou observar se esse paciente ele vai precisar fazer um retratamento, se ele vai precisar fazer um tratamento endodôntico. Aí eu vou o quê? Eu vou observar a orientação da prevenção, tá? E vamos ver o quê? No exame clínico e radiográfico, fechei diagnóstico, pronto. Fechei o diagnóstico, conversei com o paciente na anamnese e vi a expectativa que ele tem. Tá. Nesse planejamento, eu vou ver o quê? A minha situação nos meus dentes na arcada. Se o dente tem algum mapeamento, se esse paciente tem ausência de algum dente já na idade que veio, se ele tem algum problema de oclusão, alguma dor na ATM. Aí eu vou observar o quê? As minhas condições do esmalte e da dentina. Observando o quê? A idade desse paciente. Aí eu vou ver o quê? Se esse paciente ele tem sensibilidade, eu tenho sensibilidade na região dos dentes posteriores. Vai ter lá anotado na minha anamnese.
E aí nós vamos observar e estabelecer o prognóstico. Então, eu vou optar por fazer uma resina composta. Nessa resina composta, eu vou observar a matriz orgânica, ou os fotoindicadores. Eu vou observar o quê? As partículas de cargas inorgânicas e o silano. Tá? O critério de escolha vai ser resina para dentes anteriores. Tá? Viram? A resina, resina composta, ela tem algumas limitações. Pode ter o quê? A minha contração de polimerização, infiltração marginal, pode ter sensibilidade, o que eu tenho de desvantagem? Pode ter trinca no esmalte, e aí eu vou observar o quê? Se tem desgaste na superfície, e eu vou ver o quê? A cor da resina, e eu vou ver também se teve o quê? Perda na função oclusal. Tá. Eu tenho uma alteração de cor. Nessa imagem aqui, eu vou observar o quê? E se eu tenho uma restauração, vocês conseguem ver comigo que nessa restauração está tendo uma infiltração. Observando também nessa imagem que aqui tem placa bacteriana, ó, gente, e tem uma gengiva inflamada. Conseguem ver comigo? Eu tenho uma alteração de cor, mas eu preciso observar também que esse paciente tem problema gengival, tá? Aí eu vou observar o desgaste, a fratura dentária, a fratura da restauração e o que? A forma inadequada, tá? Esse paciente já tem uma restauração antiga, ela tá com infiltração e ela foi fraturada. Para que a gente possa lembrar de resina composta, o que eu tenho? Tá todo mundo bem aí, gente? Estão me acompanhando? Sim. Tá? Sim. De resina, nós temos o quê? Macroparticuladas, híbridas, microhíbridas e nanohíbridas. O que diferencia, professora? Aqui é um breve resumo de que eu tenho a quantidade das minhas partículas, o tamanho das minhas partículas. Quais são as indicadas para dentes anteriores? É a microparticulada. O que mais? Aqui são marcas comerciais que nós temos, só modelo, não fazendo propaganda, tá? Nenhuma marca me patrocina, mas o que vocês podem encontrar no mercado. Aí eu tenho as microhíbridas e a híbridas e a microhíbridas. Então, nós temos as universais. A indicação dela é para o quê? Para estética e função. E a nanoparticuladas, que são as universais, também elas são indicadas para as estéticas e funções. Todo mundo aí comigo? Só para a gente lembrar sobre resina. O que nós temos de tendência? A indicação que ela é universal. Como assim? Ela tem o quê? Quando eu falo, pega a resina universal lá na casinha. Resina universal, ela tem um desempenho semelhante dos anteriores e posteriores. A tendência hoje, ela é opaca, ela tem de corpo, resina de corpo. Nós temos resina de dentina, esmalte e incisal. É a que nós usamos mais na clínica lá, e é o que nós temos de tendência, tá? Então, nós temos resinas opacas, resinas de dentina, resina de esmalte e a incisal, que ela é mais translúcida. Então, eu peguei uma restauração para dente anterior. O que eu preciso fazer? Eu vou fazer uma profilaxia, a escala de cor, anestesia, remoção do tecido cariado, vou fazer o quê? Um bisel cabo superficial, o isolamento absoluto, a proteção do complexo dentino pulpar,
a restauração e acabamento e polimento. Todo mundo comigo? Alguma dúvida? Ninguém? Cadê? Dúvidas? Dúvida não, Pro. Então, eu vou fazer a profilaxia desse meu paciente. Qual é a intenção de fazer a profilaxia? Eu vou fazer o quê? Eliminar os resíduos, se tiver placa bacteriana. Aí, alguns profissionais, eles preconizam o quê? Só pedra-pumes e água. Outros fazer a profilaxia com pasta profilática, tá? Tá tudo bem. Ou com escova de Robson ou com taça de borracha. Eu, professora Bisaura, prefiro escova de Robson, tá? E aí, como é que nós vamos fazer a escala de cor? Lembrem aí o que eu preciso ter para minha escala de cor. Quando eu falo sem isolamento absoluto para fazer escala de cor, por quê? Converse aí comigo. Quando a gente faz isolamento absoluto, o dente ele fica o quê? Desidratado, né? Então, para a gente fazer a seleção de cor sem isolamento absoluto, com a luz o quê? Natural, mais natural possível, sem a luz do refletor. Aí, como é que nós vamos fazer? Nós temos o dente e o quê? A escala úmido. Como assim? Eu vou pegar Tem algumas pessoas que gostam de usar uma escala de cor. Outras gostam de colocar no dente. Eu, quando a gente está na clínica, e talvez eu acompanhe algum de vocês, eu gosto de botar no próprio dente. Porque fica mais próximo possível. Entendeu? Eu vou botar lá, eu falei, eu acho que aqui é um A3,5 e eu aqui é um A3. Aí eu vou pedir, eu falei, Vitória, bota aí, vamos fazer a escala de cor naquela paciente. Aí pega um pouquinho da resina, coloca faz uma bolinha e coloca no dente. No outro, e bota outra cor. Eu falei, grava aqui, aqui é uma A3,5 e aqui é uma A3. Vamos fotoativar. E aí pede para o paciente fechar, vai estar úmido. E aí olha de novo, que às vezes no dia a dia para a gente minimizar erro. E aí nós vamos observar com o dente úmido. Outra coisa que nós precisamos deixar claro na escala de cor é que é sempre bom colocar na face vestibular do dente, tá? Alguma dúvida na seleção de cor? Sem a luz fotopolimerizador, tá? E aí, vamos fazer o quê? Nós temos um tecido cariado, vamos fazer a remoção do tecido cariado. E vamos observar o quê? O acesso palatino, quando possível. E aí, vamos observar se o esmalte está cariado, com alta rotação, e o quê? Refrigeração. Se a dentina está cariada, se a dentina amolecida, nós vamos usar o quê? Cureta de tamanho. Qual o tamanho da cureta? Depende do tamanho da minha cavidade, tá? E aí, vamos observar o quê? Se eu tenho dentina cariada, ela é endurecida, nós vamos observar o quê? Eu tenho uma broca esférica carbide de baixa rotação. E como é a movimentação? De movimentos intermitentes. Beleza? E aí, vamos usar novamente a cureta. Olha aqui, a cureta dentinária, de acordo com o tamanho da lesão. E aqui, usando a broca de baixa rotação, esférica carbide, tá? Aí, professora, no dente anterior, nós vamos precisar fazer o bisel. Na literatura, tem muita discussão em realização do bisel. Alguns preconizam fazer, outros não, e o tamanho, tal, enfim. Só para deixar claro, na realização,
a literatura é muito discutida em relação a como é que a gente vai fazer o bisel. Quais são os fatores que a literatura preconiza para fazer isso? Ele cria o quê? Um desgaste entre o quê? Entre o esmalte e a resina, tá? Para que é melhor a gente fazer o bisel? Para um melhor vedamento. E o que? Para uma maior retenção. Para quando eu fizer a minha restauração, eu tenho uma retenção maior. E que mais? Ele vai aumentar a distância do cabo superficial até a dentina, tá? Se eu tenho aquela dentina que ela é bem escurecida, eu vou pedir para fazer um bisel para que eu consiga mascarar. Os fatores, o que tem que a literatura preconiza, que é de fator negativo, que aumenta o desgaste dental, a fragilidade da área de contato e o que? O esmalte sem suporte dentinário pode o que? Aumentar a extensão da cavidade. É o que tem na literatura que é de fator negativo do bisel, tá? Mas nós, na instituição, nós preconizamos fazer o bisel. Então, como é feito o bisel? Nós vamos pegar uma ponta diamantada, pegar uma broca de alta rotação e vamos fazer num ângulo de 30 a 45 graus. E nós vamos fazer uma extensão de 0,5 a 2 milímetros. Alguma dúvida, Carlinha? Tem dúvida de fazer bisel? Eu vou lembrando os nomes que estão aqui para vocês orem comigo. Alguém tem alguma dúvida de fazer bisel? Não. Não? Quem foi que falou? Quem foi? Joana. Oi, Jô. Oi, Pro. Bora lá. E aí vamos fazer o isolamento absoluto. Gente, porque eu vi, alguns alunos já chegaram para mim, porque eu vi fulaninho na rede social fazendo isolamento modificado. Pode fazer, professora? Pode, sendo que a gente cumpra as necessidades, tá? Então, fazer isolamento absoluto, como vocês aprenderam, mas assim, tem algumas possibilidades, principalmente nessa vivência que nós estamos pandêmicas, tá? Isolamento, eu falo que é vida. O paciente sentou e isolou. E provavelmente vai ser o nosso protocolo de atendimento, sempre ter isolamento. Quando não for possível, a gente vai fazer o isolamento modificado. A professora é chata, isolar é só rapidinho, é só uma classe 5, é rapidinho. A gente vai buscar isolar, principalmente agora, né? E que os protocolos serão diferenciados, não desmerecendo como a gente sempre fez, mas o isolamento, eu falo que isolamento é vida. Às vezes a gente leva mais tempo fazendo isolamento do que fazendo a própria restauração. Tudo bem. A gente pode fazer o quê? O melhor nas condições que a gente tem para o paciente, né? O que seria? Eu vou isolar para que eu tenha tranquilidade e calma, que aquela restauração não teve contato com saliva, não teve contaminação, e eu fiz todo o protocolo correto. Então, eu vou fazer uma proteção contra a contaminação, eu vou melhorar o quê? O meu tecido mole, eu vou afastar e proteger. Eu posso ter um acesso e visibilidade melhor, e eu vou observar o quê? O isolamento relativo, nós precisamos observar como é que vai ser feito, tá? Então, isolamento absoluto sempre preconizando para tudo. Então, como é que nós vamos fazer essa restauração? Sempre, essas resinas que eu falei para vocês, fazendo pela técnica incremental. Qual professora eu li na literatura que tem uma resina que você pode usar até 4 incrementos? Tem. O nome da resina é resina Bookfill, mas ela não é indicada para dentes anteriores, tá? Se alguém tem caráter de dúvida e esclarecimento. Tem uma resina que ela é muito boa, ela é chamada de Bookfill. E aí, nós precisamos fazer o quê? O uso da matriz, da cunha,
Vamos o quê? Qual matriz nós vamos usar nesse caso? Nesse caso que eu vou mostrar agora. Foi feita uma matriz de poliéster e nós vamos observar o quê? Vamos fazer uma técnica da muralha, eu vou mostrar para vocês. Aplicação do adesivo autocondicionante e a fotopolimerização. Então, vamos lá. Nós fizemos a remoção do tecido cariado, né? Fizemos um bisel. Esse paciente está isolado, todo preparado, bonitinho. Fizemos o ataque ácido. Secamos. Aí, seca com o quê? Com aquele o papelzinho absorvente. Ou eu não gosto muito do algodão, porque fica com fiapo, enfim. Mas seca, não com spray, um leve jato de ar. Vamos fazer o quê? O uso do adesivo autocondicionante ou o adesivo convencional, dependendo do critério de escolha que tenha na clínica, tá? Nesse caso aqui, tem uma tira de poliéster e aqui tá com o quê? Uma cunha. Mas, professora, para que eu preciso usar essa cunha aqui? Qual seria a intenção dessa cunha aqui, gente? Qual seria a intenção dessa cunha? Nessa cunha aqui, qual seria a finalidade? Hein? Qual seria a finalidade dessa cunha? Segurar a matriz. Isso. E o que mais? Afastar os dentes. Diminuir o quê? Para que não tenha extravasamento de material aqui, ó. Tá vendo? Para quando eu colocar o material nessa região, não extravase material. Aí vamos fazer o quê? Acabamento e polimento. Como é que vai ser feito o acabamento e polimento? Eu vou remover o excesso. Vamos ver se tem interferência oclusal. Como é usado ponta diamantada de granulação fina e extra fina. O que mais? Brocas multilaminadas, os discos que vocês têm no kit TDV, discos Soflex e o que mais, gente? As pontas de silicone. Como é que é feita da granulação mais grossa para mais fina, tá? E a fita de lixa de acabamento, usando com cuidado. Ó, essa restauração aqui que nós fizemos, e ó, antes e depois, ó. Ó, antes e depois. E aí, eu vou, depois de 24 horas, pode ser usado o quê? Uma óxido de... Vocês estão me ouvindo, gente? Pode ser usada, professor, uma ponta de óxido de silício. E aí eu vou usar o quê? Os discos Soflex que vocês têm, a ponta diamantada, os discos de feltro para dar um brilho, e o que mais? Uma ponta para que a gente possa ficar mais natural possível. Então, nós temos aqui uma restauração insatisfatória, tá? E aí, nesse caso, foi feita uma muralha de silicone. Eu não sei se algum de vocês já fizeram algum caso desse comigo lá na clínica. Eu não lembro. Acho que não teve, né, dente anterior. Teve alguém que chegou a fazer com silicone comigo? Não, né? Ou ficou de planejar, mas enfim, espero que nós possamos voltar para realizar muitos, tá? E aí foi feito o quê? Uma muralha de silicone utilizada para o quê? Qual é a intenção dessa muralha? Para ter como referência na altura, no meu contorno incisal. Mas, professora, sempre pode ser feito com essa muralha? Não, pode ser feito a olho nu. Mas a muralha, ela lhe dá
A muralha, ela lhe dá um direcionamento melhor. Você pode, se eu tenho um tempo para planejar, eu posso fazer essa muralha de silicone. Então, eu removi a resina composta, fiz um preparo cavitário. Aí nós temos o quê? A matriz. E aí nós temos o quê? O início de uma restauração. Eu vou observar o quê? A minha semelhança da minha borda incisal do outro dente, ó. Vocês conseguem perceber que ela é bem translúcida, a minha borda incisal? Aí eu vou observar a minha linha translúcida da resina. Pronto. Eu uso o pincel para texturização. Ah, professora, eu não tenho um pincel. Gente, eu adoro usar pincel. Isso é um hábito meu. Então, sempre, às vezes eu ando com meu pincelzinho no bolso. E aí, para que eu possa acomodar a resina para para uma texturização melhor, tá? Fiz todo o processo, né? E aí, vou fazer o quê? Fiz a fotoativação. Acho que passou. Não passou. Aqui é o quê? Para separar o dente, tá? Eu usei uma fita Teflon, ou pode ser usado o quê? Que tá lá no kit TDV de vocês. Isotape, tá? E esse isolamento aqui tá sendo isolamento modificado. Fiz o polimento da restauração, e ó, antes e depois. Antes. Depois. Eu posso ter, gente, chamado uma restaurações atípicas. Como é que acontece isso? Por fraturas, e principalmente na clínica de adolescente, nós temos muito disso. Então, quais os tipos de fratura? Eu escolhi trazer para a gente de forma resumida e bem clara. Nós temos fratura coronária, que é o quê? Horizontal, reta ou transversais. Aí nós temos a fratura coronária vertical, que ela é o quê? Ela é oblíqua e longitudinal, tá? O que mais? Muitos casos de adolescente, de criança. Ah, eu caí correndo, eu bati meu dente não sei aonde. Então, é o que muito acontece na clínica de adolescente. Então, são fraturas. Nós vamos observar o quê? Se teve alguma transformação nos dentes anteriores, o fechamento de diastema, reconstrução de dentes conoides e o que mais? Ver qual a estrutura dental. Eu tenho uma fratura coronária em esmalte. Ah, professora, eu fiz a radiografia e vi que aparentemente eu tenho uma fratura em esmalte. Eu posso ter também a fratura em esmalte em dentina, sem exposição pulpar e sem invasão do espaço biológico. Eu posso restaurar esse caso. Eu posso ter outro tipo de fratura coronária, é o quê? É fratura em esmalte e dentina sem exposição pulpar. Com o quê? Com invasão do espaço biológico. Foi o exemplo que eu dei lá naquele caso. Eu tive uma fratura sem invasão do espaço biológico. Outro tipo de fratura, eu posso ter fratura em esmalte em dentina, com exposição pulpar e o quê? E sem invasão do espaço biológico. E outro caráter de fratura é o quê? Fratura em esmalte em dentina, com exposição pulpar, com invasão do espaço biológico. Então, qual seria esses dois casos aqui? Eu teria que fazer o tratamento endodôntico, tá? Aí eu posso ter uma fratura única de um fragmento, só do meu incisivo central, exemplo. Aí eu posso fazer colagem de fragmento mais resina composta. Mas como assim, professora? A colagem de fragmento, a senhora acha que vale a pena fazer? Dependendo do tempo, dependendo
do tipo de fratura, dá para a gente fazer a colagem de fragmento com resina composta. E outra coisa, eu vou observar que tem a restauração total em resina composta. Aí eu vou observar o meu planejamento, como é que eu vou fazer, observando que eu preciso fazer uma radiografia, tá? Para fechar o diagnóstico. E vou fazer aquelas perguntas. Teve sintomatologia, teve alteração de cor, como foi feito isso? Aí, como é que eu vou planejar esse meu caso? Um adolescente chegou com um tipo de fratura, gente, esse adolescente, ele precisa ser sempre acompanhado do dentista. É para a vida toda. Ah, mas eu tive essa fratura, eu tinha 10 anos de idade. E aí, depois que esse dente foi escurecendo, é o que fala. Eu tô com 16 anos, cheguei aqui, olha aí, eu não sinto dor. Aí você tem que perguntar o quê? Se tem sensibilidade, se teve o quê? Alteração de cor. Então, sempre tem que estar acompanhado pelo cirurgião dentista. Aqui, ó, gente, é só um exemplo do isolamento modificado, tá? Que pode ser feito também. Então, eu tenho uma fratura em esmalte. A minha fratura em esmalte, eu vou observar o quê? Se só foi a minha borda incisal, e eu vou ver se tá, ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho perda de estrutura dental, não bacteriana, né, que foi o quê? Um trauma. E aí eu vou observar a minha fratura de esmalte, se foi profunda, aí eu vou observar se foi próximo à minha junção amelodentinário. A idade do paciente é de suma importância para a gente fazer o planejamento. Quantos anos você tem? Tá? Para ver se o ápice já está fechado do meu incisivo. Exemplo, estou dando um exemplo no dente anterior, essa fratura. Eu posso fazer uma restauração adesiva direta ou colagem de fragmento dental. Então, aqui são os tipos de fratura, segundo Baratieri, que é o nosso querido, que nós sempre estudamos por ele, tá? Nós vamos observar se essa fratura teve exposição, que não teve exposição pulpar e não teve invasão do espaço biológico. Nós podemos fazer o quê? Uma restauração de resina direta ou colagem de fragmento dental, tá? Se essa fratura ela não teve exposição pulpar e também não teve invasão do meu espaço biológico. Beleza. Então, esse paciente chegou lá para mim que eu não tive exposição pulpar com invasão do meu espaço biológico. Se teve invasão do espaço biológico, o que eu posso fazer? Um aumento de coroa clínico, uma restauração de resina composta, tá? Por que aumento de coroa, professora? Porque eu estou falando para vocês que teve invasão do espaço biológico. Aí eu vou observar se eu vou fazer uma restauração de resina direta ou indireta, ou colagem de fragmento dental. Agora, gente, se eu tenho uma fratura com exposição pulpar e sem invasão do espaço biológico, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer um tratamento conservador. Como assim? Eu vou observar a minha polpa dental na radiografia. E eu vou perguntar ao paciente como foi a sintomatologia, se ele está sentindo dor ou não. Aí eu posso fazer o quê? Uma restauração adesiva direta, ou o quê? Indireta, ou colagem de fragmento. Agora, gente, se eu disser para vocês que eu tive exposição pulpar com o quê? Com invasão de espaço biológico, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um aumento de coroa clínico, eu vou observar o meu tratamento conservador radicular, fazer o meu tratamento endodôntico, e aí eu vou fazer o quê? Uma restauração direta ou indireta, dependendo da extensão da minha fratura.
Então, nesse caso aqui, gente, o que vocês fariam se esse paciente chegou lá assim? Bora, que já tá acabando. Não sei se já... Cadê vocês? O paciente chegou nesse caso. O que vocês fariam? Aqui é a radiografia e aqui é o paciente está lá sentado na cadeira. Já fiz anamnese, odontograma, paciente não tem nenhuma comorbidade. E aí, o que eu vou fazer? Aí tá a radiografia. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê Line? Cadê Brenda? Responde aí. O que a gente vai fazer se eu tô com esse caso lá na clínica? Oi, tudo bem? Tratamento endodôntico, prof. Vocês vão fazer lá ou vão encaminhar? Vocês conseguem perceber que esse ápice aqui desse paciente, ó, ele tá ainda, ó. Conseguem ver comigo? Olha aí radiograficamente, o que vocês conseguem ver? O ápice está aberto ainda. Pois é. Então, mais ou menos, quantos anos esse paciente deve ter? Opa, peraí, gente. Desculpa. Quantos Uns anos 10? mais ou menos? Opa, peraí. Uns 10? Mais 11 anos. Na verdade, na anamnese foi. Peraí, caiu, saiu, não foi, gente? Desculpa. Eu mexi aqui. Estão vendo? Agora sim. O que mais? O que vocês iriam fazer? Fazer o tratamento endodôntico e o que mais? Ela saiu de novo, não tá aparecendo, não. Vou voltar. Peraí que eu tô botando. Eu vou fazer o tratamento endodôntico e o que mais? Hein? Restauração. Nesse caso, restauração direta ou indireta? Ele está lá na cadeira, gente. Vocês precisam fechar o diagnóstico desse paciente. Vocês conseguem... Não dá para ver... Não viu ainda, né? Opa. Peraí que eu tô tentando. Não apareceu ainda não, pra. Não? E agora... Então, olhem aí. Esse paciente, ele tem 11 anos. Tem uma fratura, vocês conseguem perceber que tem 2/3. Então, eu iria optar por uma restauração agora, ou direta ou indireta, se fosse lá na clínica. Direta. Para que a gente não... Quando acontece uma fratura, só para que a gente possa lembrar, que é 2/3 na parte cervical, eu vou observar que eu tenho o dente vitalizado ou desvitalizado. Então, eu vou observar se teve uma exposição cirúrgica ou eu vou observar, eu vou fazer o tratamento endodôntico e eu posso fazer colagem de fragmento, mas eu vou observar
que eu vou precisar fazer uma reabilitação. Como eu falei para vocês que nesse caso o paciente ele tinha 11 anos, então eu posso fazer uma restauração provisória e quando ele for crescer, como eu falei para vocês, nós precisamos acompanhar esse paciente, ou nós não, ou esse paciente ele precisa de um acompanhamento de um profissional sempre, odontológico, por conta dessa fratura. Aí eu vou observar, eu tenho dentes vitalizado ou desvitalizado. Eu vou observar se dá para fazer a colagem de fragmento ou eu vou fazer uma reabilitação protética. Beleza. Se eu tenho 1/3 médio dos dentes, eu vou observar, o dente está vital ou desvitalizado? Aí eu vou observar de 1 a 12 semanas, que eu vou fazer o quê? A preservação do caso. Outra coisa, eu vou observar o quê? Se esse paciente, se eu posso fazer uma imobilização. Aí eu vou fazer o tratamento endodôntico e eu vou preservar o caso. Agora, se a fratura é 1/3 apical, eu vou observar se eu tenho dente vitalizado ou o dente está desvitalizado e eu vou observar o quê? Vou acompanhar. Acompanhar quando, professora? Eu vou acompanhar de 8 a 12 semanas e depois eu vou pedir para que o paciente retorne de 6 em 6 meses. Para que a gente... teve alteração de cor? Teve sensibilidade ou não? E outra coisa que pode acontecer também, a gente pode fazer uma aseptomia. Como assim, professora? Dependendo do dente, tá? É o que a literatura tem nos tipos de fratura, se for horizontal e oblíqua. Aí, professora, eu tive esse paciente, ele relata que teve uma fratura e na radiografia eu não consigo ver. Então, um exame para que a gente possa ter um diagnóstico mais preciso de fratura, eu posso solicitar a esse paciente uma tomografia. Tá? Como eu estou falando em dentes anteriores, a minha fratura, quando ela é uniradicular, eu vou ver o quê? Se ela é justaposta imediata, eu posso fazer uma colagem e eu posso fazer o quê? O pino de fibra de vidro e eu vou fazer o quê? Uma preservação. E se ela é uniradicular afastada, posso fazer o quê? Uma colagem extra-alveolar e eu vou preservar o caso, tá? O que eu posso fazer de plano de tratamento? Então, como seria? Eu estou com um paciente que sofreu uma fratura. Eu vou fazer o quê? Uma profilaxia, eu vou fazer a seleção de cor, anestesia, um bisel, o isolamento do campo operatório, a proteção do tecido complexo dentino pulpar, a restauração e o polimento e acabamento. Então, eu vou fazer o bisel, que nós vimos a importância do bisel, cabo superficial. Eu vou observar se a minha fratura for oblíqua e se minha fratura foi vertical. Eu posso fazer um bisel duplo. Como assim, professora? Eu vou observar o quê? A minha forma de contorno, eu vou observar os meus mamelos, os meus sulcos de desenvolvimento, e eu vou precisar sempre fazer um ajuste oclusal. Aqui, ó, esse paciente chegou com essa fratura. Essa fratura, ela teve exposição, aparentemente. Na radiografia, não teve exposição. Então, não precisou fazer o tratamento endodôntico, tá? O paciente está sem sintomatologia dolorosa. Nesse caso, optou o quê? Para usar uma borrachinha ortodôntica. Se vocês conseguirem perceber comigo, olha aqui. Esse incisivo, ele está um pouquinho projetado. Conseguem ver? Conseguem ver comigo? Sim. Esse dente ele já estava um pouquinho inclinado na sua anatomia. Olhem aqui. Agora aqui dá para ver, ó. Tem uma alteração já aqui, ó. Então, o plano de tratamento foi colocar uma borrachinha ortodôntica. Para quê?
para ter um leve movimento de afastamento, tá? Ó, quando o paciente retornou, ele ficou 2 dias com a borrachinha e voltou, ó. Teve o quê? Um afastamento, conseguem ver? Depois 48 horas, ó, o resultado. Vocês conseguem ver que ele está posicionado um pouco inclinado? Sim, prof. Então, ó, esse caso foi feito isolamento modificado, que eu mostrei na foto como foi. Foi feito o bisel, feito o quê? Ataque ácido, adesivo. E esse dente aqui, ele está isolado com isotape, tá? Fizemos a seleção de cor, foi uma A2 opaca, tá? Porque ela está substituindo a dentina. E aí, nós vamos usar uma 2 de corpo, sendo que adaptada. Aí, vamos fazer o quê? Não foi feito com a técnica da muralha, tá? O de silicone, ela foi feita à mão livre, tá vendo? Aí eu vou fazer o quê? Usar o pincel para texturalização, para melhorar a textura. E aí, vou fazendo a técnica incremental. E agora eu já estou colocando o quê? Uma resina de esmalte. Tá. Eu vou fazer o quê? O acabamento e polimento com os discos. E aqui eu estou removendo o acesso. Vocês conseguem ver aqui comigo que já teve uma movimentação nessa região aqui? Conseguem ver comigo? Ó, a gengiva está aqui porque estava com a borrachinha. Eu já tive uma movimentação aqui. Olha aqui, ó. A adaptação como está ótima. E aí foi feito o ajuste oclusal antes e depois, tá? Aqui, como é feito o bisel, ó. Uma broquinha. E angulação de 45 graus. Conseguem ver comigo? É bem de leve, ó. Fazendo bisel. Ataque ácido, adesivo. Aqui, gente, o que nós precisamos, só para que, como eu falei para vocês, nós temos que adaptar a resina opaca na palatina. Então, sempre, primeira coisa que vai construir é a face o quê? Palatina. E aí nós vamos fazer a caracterização, tá? Construindo os mamelos, as linhas verticais, as linhas horizontais. Aí eu vou pegar o quê? Já fiz eu vou observar a caracterização com o quê? Com a ponta diamantada. E, ó, antes e depois. Antes. Eu vou usar o quê? As pontas diamantadas para polimento, da granulação o quê? Mais grossa para mais fina. E vou usar também os meus discos de feltro. Ó, antes e depois, tá vendo? Da fratura. Antes. A fratura do meu incisivo e do meu lateral. Tá. Outro tipo de fratura que pode chegar lá na nossa clínica é uma restauração que fraturou, ó. Essa restauração já tinha muitos anos. É uma fratura. E o que eu vou fazer? De fragmento. Aqui eu vou fazer a técnica da muralha. Foi feita uma muralha de silicone, tá? Para que eu possa ter uma adaptação melhor. Fiz enceramento diagnóstico. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o bisel e vamos observar o quê? Vocês conseguem ver que eu vou primeiro construir a palatina. Fiz o ataque ácido. Fiz a muralha de adaptação do sistema adesivo. E aí, Carlinha, que um dia me perguntou sobre resina flow, tá? Nesse caso, ela foi colocada uma resina flow para adaptação. Para o quê? Para caracterizar uma dentina perdida. Ela é um pouquinho mais escura, tá? E depois a resina opaca para a reconstrução da o quê? Da dentina. E aí eu comecei a fazer o quê? Uma reconstrução da minha borda incisal. E aí, depois, como é que ficou? Antes
Opa, não foi. Depois. Antes eu não tenho, tá lá embaixo. Tá? Reconstrução da fratura. Nós vamos fazer uma atividade, tá? Como é isso, professor? Eu tô com essa fratura aqui. Qual seria o passo a passo que eu iria fazer? Eu tô com esse paciente aqui, ó, com essa fratura. Fiz a radiografia, essa fratura no incisivo, nos 2 incisivos. Qual seria o meu planejamento? Qual seria o meu planejamento? O paciente chegou lá na clínica com essa fratura. Meus dentes anteriores, meus incisivos. O paciente compareceu na clínica odontológica da Unime, sem sintomatologia dolorosa, relatando, caiu e bateu o dente na parede. Qual seria o meu plano de tratamento para esse paciente? Estou esperando, viu? Podem escrever aí no chat o que seria, se esse paciente chegasse na clínica, o que eu iria fazer? Iria tirar a radiografia, A anamnese Fazer já foi feita. fazer um teste de sensibilidade e Deu ver se o negativo. Então, fazer uma restauração. Tá. Quem foi que falou? Vitória. Vitória 100 pontos. Você vai fazer isso lá na paciente. Gente, eu estou aqui para desejar Estou morrendo de saudade de vocês. Vocês tiveram alguma dúvida? Não. Trouxe um relato de caso do dia a dia. O que é que pode acontecer na minha clínica de adolescente? Acreditem, nós professores, eu estou falando já por todos, mas por mim, eu estou morrendo de saudade da clínica, de ter vocês lá para que a gente possa discutir casos. Eu desejo. Não sei quando a gente pode se encontrar. Eu esperava que isso iria passar rapidamente. Nos nossos planejamentos era que a gente voltasse logo. Mas eu desejo que vocês se cuidem, que vocês possam estar em estado de presença com as pessoas que vocês amem. E eu tô morrendo de saudade, viu? Alguma dúvida? Alguém quer falar? Cadê Ingrid, Carlinha? Eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu vou saber sobre a atividade avaliativa, como é que vai ser feito, tá? E eu entro em contato com a líder que vai me dar um oi. Né, Lu? Oi, Alguma prof. dúvida? Pronto, você me chama mais tarde que eu vou entrar em reunião, 18 horas. Aí pode me mandar uma mensagem hoje à noite que eu já falo. Tá bom? Cadê Certo. você? Agora eu não tenho o número da senhora, não. Teria que ser no Instagram. Eu dou lá no Instagram, pode ir. Ingrid tem. Ou eu Tá me certo. dá um oi lá no Instagram que eu te dou. Pode me Tá chamar certo. pelo WhatsApp, que aí eu já falo que é mais rápido a comunicação, para que vocês possam tirar qualquer dúvida perante a isso. Tá? Pode falar comigo. Semana que vem tem aula com Carmen. Eu sei que vocês estão passando dias desafiantes e principalmente para fazer o TCC, muitas coisas, muitas atividades. Eu desejo boa sorte. Eu acredito em vocês. Saibam que eu passei por isso também. E acreditem, tudo que o ser humano consegue, vocês também conseguem. Então, eu desejo que vocês joguem duro na apresentação do TCC. Eu estou aqui na torcida e emanando boas vibrações. E fiquem calmos e confiem em vocês, porque eu tenho certeza que vocês estão se esforçando para dar o melhor nas condições que vocês têm, tá bom? Joguem duro, arrasem no TCC, que eu quero ver vocês brilhando cada dia mais. Tá? Obrigada, prof. Obrigada. Beijo. Obrigada, Beijo, prof. saudades, viu? Fiquem com Deus. Saudades. Tchau, tchau.
Tchau.